Estamos aqui para mais um episódio do Podcast do Jovem, onde eu, Tomás Sampaio, mais conhecido como Jovem do Vinho, recebo personalidades do mundo do vinho aqui do nosso país. E essa temporada, como vocês já sabem, é a terceira temporada, temporada de produtores nacionais. Gostaria de mandar um agradecimento especial para os nossos patrocinadores, como a Tanino Glass, que patrocina não só o Jovem do Vinho, mas também o Podcast do Jovem. Saúde! Como vocês já viram também os primeiros episódios, essa temporada tem um diferencial importante, que é o meu querido amigo Cris dividindo aqui a mesa comigo, visto todo o conhecimento dele de vinho nacional e toda a relação dele com os produtores. E hoje a gente tem o prazer e a honra de receber ele, que é viticultor, escritor, muitos diriam poeta, e uma pessoa que faz vinhos realmente extraordinários, que estão aí em várias cartas super importantes do nosso país. É um prazer, Zanini, é um prazer te ter aqui, produtor da Era dos Ventos. Seja muito bem-vindo. Bom, muito obrigado primeiro, né? Sinto-me honrado, né, por esse convite de estar aqui assim falando um pouquinho, né, da vida, eu acho, né? Acho que é quase indissociável, né, para quem faz vinho, dissociar da filosofia de vida que a gente tem, né? Então, tá aqui, poder falar um pouco de, como tu falou mesmo, né, de poesia, de vinho, e de relações humanas. Eu acho que, não sei se vocês concordam, né, mas o vinho talvez tenha acho que está tendo esse período assim de afastamento um pouco do humano, né? E tá indo para algumas coisas assim excessivamente técnicas e chatas, né? E agradecer também, pô, gente, por abrir a tua casa aqui, né? Poder falar de todas essas coisas aqui, né? E colocar, né? Não, mas eu me lembro quando eu visitei aqui aliás, a gente não falou isso ainda no nenhum episódio, mas a primeira vez que eu vim aqui estava em obra ainda, não estava aberto. Mas estava na Viva antiga aqui do lado, e eu vim aqui, estava tudo em obra, e eu me lembro que você falou assim: isso vai ser um lugar que vai ser quase como um... Cara, eu vou falar um templo, mas sem querer criar uma conotação que não existe, mas é um templo de produtor, é um templo de vinho, é um lugar em que as pessoas se reúnem, pessoas como eu, que sou crítico, você que é dono do estabelecimento e vinhateiro, e todo mundo que está aqui. Agora a gente está gravando o podcast aqui, então assim, realmente eu acho que é um pouco do que você idealizou também, né? Sem dúvida, total. A ideia aqui, desde o início, sempre foi, quando a gente começou Outra Casa Vivar, era ser um passo para contribuir na construção de uma cultura de consumo mais consciente. A grande crítica que eu tenho, cada um faz as suas escolhas, mas a grande crítica que eu tenho à nossa indústria é se eles têm a coragem de colocar os insumos e aditivos que colocam para manipular o produto que vão nos entregar, por que eles não têm a coragem de informar para a pessoa que vai estar consumindo o que ela vai estar consumindo? Essa é a grande crítica que eu tenho. Fora isso, as pessoas vão decidir se querem ou não querem, cada um decide se toma refrigerante, Coca-Cola ou não, se come bolachinha recheada, se come alimento ultraprocessado ou se alimenta com o que a natureza entrega. E aqui é mais ou menos a mesma coisa. Fora isso, o que vai acontecer, cada um vai ver onde é que se realiza mais, porque ao fim e ao cabo, uma taça de vinho na frente, um momento compartilhado é sabor. Então essa casa aqui é para construir esse tipo de cultura. Então imagina a minha alegria do Thomas trazer para cá a gravação dessa terceira temporada, que é tão importante para quem pensa em fazer isso, porque é trazer produtores nossos que estão aqui produzindo um vinho para ser um exemplo nosso do que é possível ser feito. E imagina a minha alegria de tu estar aqui, que é um dos desbravadores desse negócio, que, pô, uma referência, óbvio que é absoluta, um trabalho incrível na Era dos Ventos, onde mescla isso tudo que tu falasse, que, cara, é vida, é vida, é viver. E o nosso viver é viver bebendo vinho, compartilhando, sendo feliz e fazendo vinho. Não, pois é, pô, é muito legal te ouvir falar, né? Porque essa introdução que eu dei, assim, sobre essa questão humana, é um pouco isso que falta, sabe? São oportunidades como essa, sabe? De trazer, talvez, os vinhateiros aqui, de conversar. Até estava conversando contigo, né, Thomas, sobre a dificuldade que existe de enxergar esses produtores no mercado brasileiro, que é muito, assim, ainda... a gente pode falar conservador, né, em relação aos vinhos, né? Então, a gente
pô, tem que agradecer uma oportunidade dessas, de toda essa galera que vocês estão entrevistando, assim, é muito legal, porque são espaços raros, né, eu acho que no contexto, assim, não estou falando de mídia só, sabe, mas de trazer os vinhos aqui, trazer a extensão do trabalho deles aqui, né. Então essa questão da humanidade, eu acho que é muito importante, isso que tu falou, assim, sabe, de poder compartilhar. Cara, então assim, se vinho é realmente a partilha, né, a grande alegria de um vinhateiro é a partilha, cara, né. A gente tem que sobreviver, todo mundo sabe, né, pô, tem que ganhar dinheiro, mas se a gente não tiver a satisfação de poder partilhar o trabalho que a gente faz, perde o sentido. Totalmente. Né? Então, eu acho injusto, por exemplo, um vinhateiro viver só 80, 90 anos, né? Assim, pelo número de experiências que a gente tem que fazer com a videira, com a viticultura e com toda essa partilha e poder partilhar isso, né? Quando o Cris fala assim, por exemplo, né? Que a grande indústria, e aí eu não vou falar só da indústria do vinho, né? Mas toda a grande indústria, ela é refém, cara. Ela é um refém de um sistema que começou lá praticamente nos anos 60, né? Até estava lendo um livro que conta um pouco da história do José Lutzenberg, que eu não sei se alguém falou aqui, mas é importantíssima a história desse gaúcho, Conta pra né? gente, conta pra gente. Não, tem um livro que se chama Sinfonia Inacabada, né, que conta um pouco da história do Lutzenberg e da luta dele. Pô, ele era um executivo da BASF, né, que trabalhava com agroquímicos e tal, e isso na década de 60. E aí, pô, chegou um momento em que ele mesmo viu o que estava acontecendo nessa indústria, né? Então, até para as vinhas, né? Existia desenvolvimento de alguns produtos, principalmente herbicidas, que era destinado à vinha, e como não deu certo na videira, que chegou a matar a videira, isso tem no livro dele, eles usavam para fazer outras coisas, né? Então essa grande indústria, aí começa lá com o Rockefeller, nos anos 60, da Revolução Verde, olha o nome, né? Revolução Verde, o que induz esse nome, né? Que era alguma coisa que ia proteger a natureza, e era o contrário, né? Então o uso de agroquímicos começou ali, né? Primeiro com os adubos, e depois ele fala assim explicitamente no livro, né? Que era uma forma de fazer uma revolução verde do quê? De fazer uma monocultura sempre, independente, até depois a gente pode até falar dos vinhedos, sabe? Porque eu não acredito em propriedades aqui de 100 hectares, 200 mil hectares, alguma coisa sustentável, porque não existe isso. Podem até vender a ideia de que seja, mas não é, né? Mas voltando ao Lutzenberg, ele é assim de uma clareza impressionante o que ele fala nessa trajetória, né? E aí o uso indiscriminado, né? Pô, lá nos anos 60, falando do agente laranja, do 2,4-D, e a gente vê aqui no Rio Grande do Sul, há 3, 4 anos atrás, os caras pulverizando com 2,4-D, né? Lavouras inteiras, e aí vai para vinha isso, né? Que às vezes o produtor nem tem culpa, mas está do lado de um produtor de outra cultura e que faz isso, que acaba degenerando não só a vinha, mas toda a fauna, a flora, né? Solo todo. O solo todo, né? Então, acho que é bem legal, assim, sabe? A gente ter um conhecimento um pouco sobre o que a indústria agroquímica fez no Brasil, né? E, inclusive, assim, desculpa só eu continuar assim, só um raciocínio, senão eu vou perder. Eu tenho que beber mais vinho, daí... Aí eu não perco esse raciocínio, né, cara? Mas existia, por exemplo, financiamentos de bancos públicos ali na década de 60 e 70 que só financiava produtores que usavam agroquímicos, tá? Porque tinha que ter uma segurança de que aquela produção ia vingar, né? Então, a gente está inserido, aí eu chego na vitivinicultura, dentro desse contexto macro. Não adianta a gente fugir, né, de que, pô, é agricultura, videira é agricultura, né? Então, eu acho muito isso, né? Eu acho que foi excelente, assim, quando começou a falar desse assunto, porque o Lutzenberger foi um visionário, né, que eu acho que deu, assim, o que ia acontecer com a terra. Inclusive, preveu essa enchente que aconteceu aqui, né? No Rio Grande do Sul. Ele disse que era notório que ia acontecer. Pô, tu acaba, né, as tuas culturas que protegem, né, as tuas matas ciliares, isso tudo. Então, eu acho assim, é bem legal, assim, para quem gosta de uma agricultura limpa, ler esse livro, sabe? Eu acho que é fundamental. Deixa eu te perguntar um negócio. No começo da Era dos Ventos já era uma coisa que você pensava? Antes,
Tá, então, Antes disso, né? vamos começar do começo. Conta pra gente, como é que é o começo da Era dos Pô, já tava louco pra falar dos desertos verdes e da deriva, que não é exatamente só no vizinho, mas ela levanta junto quando tá evaporando e viaja quilômetros. Tem um colega nosso aqui, o César, lá de Piratini. O César teve um ano que perdeu um pedaço do vinhedo dele queimado por deriva de 2,4-D. Uhum. E ele foi... O mais perto dele que aplicaram foi a 250 quilômetros. Nossa. Tá entendendo? O 2,4 dele se movimenta, não é no do lado. Ele levanta com a evaporação, ele voa em cima com a nuvem e quando chove ele cai em cima. Uhum. É terrível. Não é. Vamos pra história. Vamos pra história do eu. Mas é importante. Eu não tenho a menor dúvida que ao longo da história da Era dos Ventos, visto o preâmbulo, eu não tenho dúvida que a gente vai voltar pra isso e é um tema que eu gosto muito de discutir. Pouca gente sabe disso, já falei aqui nos episódios, mas minha formação é em ciências ambientais, então é uma coisa que me interessa bastante. Legal. Então, acho sensacional, inclusive, nas redes sociais, quando eu faço algum argumento ambiental, as pessoas falam assim, mas você se formou em quê? Por acaso nisso, né? Por acaso. Dito isso, e voltando pro lado humano, que você mencionou algumas vezes no começo do episódio, Sim. conta pra gente de onde vem a Era dos Ventos. Primeiro pelo nome, segundo pela filosofia, mas assim, você falou que já estava pensando nisso antes da Era dos Ventos. Da onde isso nasce? Pois é, isso nasce assim, eu acho que muito antes, né, da própria viticultura, né? Como eu falei, assim, eu acho que é um pouco a personalidade nossa, né? Assim, de tudo que for fazer na vida, independente da viticultura ou da profissão, né, que a gente escolhe. Para mim, eu acho que veio muito antes, esse respeito à terra, à natureza, né, e à poesia. Eu acho que tudo isso foi algo que aconteceu comigo, assim, desde a minha infância, né, cara? Até escrevo ali no meu livro sobre isso, né? Mas eu acho, assim, que acontece coisas na vida da gente que são determinantes para aquilo que tu vai fazer, né? Então eu posso falar isso tranquilamente, né? Quando eu perdi meu pai aos 9 anos, quando eu era criança, assim, a primeira coisa, assim, quando uma criança perde, né? Os pais é tentar, um dos pais, no meu caso, meu pai, né? O que é a vida, cara? Tu te questiona isso, sabe? O que é a vida, né? E aí tu tem a ideia, assim, de que tudo pode acabar, principalmente para uma criança, eu acho, né? Assim, tudo pode acabar, né? Não existe futuro. Olha só, é meio trágico falar isso, né? Mas tu acaba valorizando muito o presente, né? Eu tô tentando dar essa volta toda porque foi crucial para mim entender que eu tinha que viver, né? De uma forma íntegra e de verdade para mim mesmo a partir dali, sabe? Que eu não sei o que ia acontecer amanhã, depois, eu podia morrer, né, daqui E o que me deu, assim, um alívio, uma sustentação, digamos assim, foi a literatura, sabe? Literatura, eu acho que que eu tentei buscar nela algum alento dessas questões, eu acho que de vida mesmo, sabe? E a partir dali, assim, eu tentei viver isso, assim, então, cara, desde o primeiro livro, assim, que eu li e tal, eu tentava relacionar o que aconteceu isso, né, na minha infância e tal, como é que eu poderia levar isso para minha vida. Então foi uma questão, assim, dessa busca ética, em primeiro lugar, né, e de viver isso de uma forma íntegra. Quando eu chego lá na viticultura, que eu não tenho nada a ver com, assim, até os 24, 25 anos, eu não sou filho de produtores, né, eu não sou filho, eu sou bisneto de produtores, meus avós pararam de fazer vinho lá na década de 40, quando teve uma das crises da viticultura no Brasil, né? Então, eu tomei um distanciamento muito grande da vitivinicultura. Foi a Thalise, a minha esposa, né, que tinha um vínculo com a vitivinicultura, e aí a gente começou um projeto juntos, tá? Que não era dos Ventos, né? Não? Não, Era no o quê? começo foi a Valontano, uma vinícola no Vale dos Vinhedos, né? Onde eu entrei assim, pô, eu era administrador de empresas e conhecia a Thalise na faculdade, era como administrar uma vinícola. Então foi o primeiro passo dentro da vitivinicultura e da enologia, foi ali, Entendi. tá? Então foi ali. Aí o que aconteceu? Eu queria dar um passo a mais, que, né, dentro, assim, um projeto pessoal, que envolvesse toda essa caminhada que eu tive, né, ali da literatura, da poesia, né, de tudo aquilo que me construiu para ser um movimento livre. A Era dos Ventos era isso, cara.
Era ser um movimento livre. Não sabia se ia dar certo, se não ia dar certo. Não tinha nome ainda, né? Mas foi um projeto de resgate cultural, que eu queria fazer um vinho que me levasse assim para o passado. Eu não queria nada que fosse assim. Talvez a grande novidade da Era dos Ventos era realmente olhar para o passado, mas não tinha nome isso. Não tinha nome esse projeto. Era realmente fazer um vinho de acordo com o passado, né? Das questões culturais, históricas, até coloco muito no meu livro. E respeito a toda essa cultura, né? Que vinha dos meus avós e pais. Então, mais ou menos, foi aí que se constitui, né, um movimento da Era dos Ventos, né? E o nome? O nome vem em função, é uma história linda, porque vem em função de uma bailarina que eu conheci, né, em Caxias do Sul, fazendo uma oficina lá, e que ela coloca uma música maravilhosa, assim, durante a oficina dela, né, e aí eu fui atrás dessa música que eu não conhecia, passei perto ali, para voltar assim, né, eu estava passando na frente de um centro de cultura lá em Caxias do Sul, onde estava tendo um ensaio dessa bailarina, que se chama Cláudia Palma, e eu ouvi essa música. Essa música me tocou de um jeito assim, disse, cara, eu vou ter que fazer uma fermentação espontânea com essa música, né, cara? E aí eu fui, cara, só que o centro de cultura estava fechado. Aí fui lá, pedi o contato. Na época não tinha WhatsApp, não tinha nada, Que né? ano foi isso? Isso foi 2005 para 2006, cara. Foi Tá. mais ou menos aí, né? Tá. E aí começa, cara, não existia mal e mal tinha Google e e-mail, né, cara? Então eu fiz isso. Eu tentei entrar em contato com essa bailarina para entender o nome que tinha essa música aí. E aí, cara, nessa troca, consegui o contato dela. A gente faz uma troca de e-mails, assim, num dos e-mails, cara, o que me chamou a atenção foi isso, que ela disse assim que, puxa vida, ela gostava muito de uma filosofia chinesa, né, que era das folhas das árvores, né, que quando elas caíam, ou caía na água e seguia a correnteza, aquele fluxo, ou ela caía e o vento levava essa folha para todos os lugares do universo. E aí eu disse, cara, tem tudo a ver, né? Eu acho que a gente está vivendo essa era, a Era dos Ventos, onde o que tu faz aqui tem uma consequência no planeta inteiro, né? E aí que vem esse nome, né? Era dos Ventos vem dessa troca de e-mails que eu tive em função de uma única música, né? Com essa bailarina Cláudia Palma, né? Então é aí que vem a Era dos Ventos, cara. Que loucura. Total. E qual que é a primeira safra disso? A primeira safra é 2008, cara. 2008, né? Então aí a gente já tem, né? A safra, consegui dar um nome para esse projeto que se chamava... Que aí, cara, esse nome, assim, juntou tudo aquilo que eu acreditava. Que é a questão um pouco de... né, essa questão ambiental também, sabe? Eu acho que é muito isso. A Era dos Ventos significa isso, né? Eu acho que significa que tu não tá preso. É estranho tu dizer a minha propriedade. Cara, eu nunca acreditei nisso, sabe? O que é a minha propriedade? A gente está inserido, né, num contexto maior. Aquilo não é meu, aquilo é uma coisa que, né? Está contigo, tu cuidando nesse momento. É isso, cara. Claro. Né? Eu acho que é isso. Então realmente foi a Era dos Ventos, assim, encaixou direitinho em tudo aquilo que eu pensava, né? Entendi. E quando você começa a vinificar, você tem vinhedo próprio? 5 hectares próprios. Desde o começo? Não desde o começo. No começo a gente, principalmente esse vinho, que eu não vou falar o nome agora, mas a gente procurava produtores que tinham 70, 80 anos dessas uvas, né? E a gente começou a fazer. O nosso primeiro vinhedo foi em 2004, né? Então, assim, os primeiros ensaios da Era dos Ventos foi lá em 2002, 2001 e 2002. Sem nome, tá? Tô dizendo, né, empiricamente, porque surgiu assim, da ideia. Pô, eu tava estudando enologia naquela escola clássica francesa, né? Sabe o que é aquilo, né? De, pô, usar levedura selecionada, aí usa SA2, não pode macerar. E aí, eu e o meu colega Álvaro Escher, é importante falar no Álvaro também, né? A gente fazia o contrário, a gente aprendia alguma coisa lá na escola e tentava fazer alguns experimentos fora. E um deles era a maceração, né? Então, não pode macerar vinho na época. Maceração em branco, né? Em branco, exatamente, né? Então ali começa todo esse Tu processo, participou né? do projeto Cave do Ouvidor? Não.
O Cave Ouvidor é o seguinte, o Álvaro, ele é meu colega de enologia, a gente começa a fazer esses vinhos juntos até 2003, né? E em 2004, o ano que eu começo a plantar as vinhas lá nos Caminhos de Pedra, ele vai a Garopaba, num projeto pessoal dele, né? E leva a Cave, o nome da Cave Ouvidor, Lança o o Cave Ouvidor, começa o exatamente. projeto. É isso aí. O que é a Cave Ouvidor pro pessoal de casa? Vou eu apresentar o que é com ele aqui, cara. Não, cara, não, puxa. Cave Ouvidor é uma das lendas do vinho natural brasileiro, né? É uma lenda do vinho natural brasileiro. É um cara que começou a fazer vinho ali em Santa Catarina, um vinho de vinificação natural, cara, pra época revertendo tudo o que tava. E vira muito depois ainda mais uma lenda, porque são vinhos que hoje, cara, tem muito pouco ainda dele, mas cara, são vinhos que envelhecem de uma maneira magnífica. Então eles são a prova, eles são a prova, junto com alguns outros, evidente, de que o Brasil faz vinhos para guarda. Vinho tinto para guarda que, cara, aquele 2007, 2008 dele, que quando a gente tem oportunidade ainda de beber, são cara, uma coisa louca o vinho. É incrível. É, 2004 também, né? Eu ia falar, você é um dos poucos produtores que eu já vi no Brasil, que eu sei que tem alguns produtores, poucos, naturais eu conheço, acho que talvez nenhum, que realmente tenha verticais muito longas de vinhos que ainda estão à venda, que as pessoas conseguem comprar. Tem 2 lugares em São Paulo que eu fui no último mês, que tem verticais incríveis suas do seu Peverella, Sim. tanto a Enoteca quanto o Cais. Sim. São 2 lugares que eu frequentei no mês passado em que, assim, eu acho que tem, sei lá, quantas safras de Peverella seu, que é muito legal de ver isso, assim, porque um produtor, quando eu penso em vinho de guarda que não é natural, é o Máximo Bosch, e o Renato é amigo meu, e acho que ele faz um trabalho muito, muito interessante nos tintos, principalmente. Mas essa ideia de ter vinhos de guarda no Brasil não é uma ideia muito comum, e no movimento do vinho natural é uma ideia ainda menos comum, né? A gente participou de uma degustação histórica de Serena, com todas as safras de Serena, que aconteceu na Casa Vivar. Mas isso a gente foi tirando garrafa de adega privada, de todos os lugares. E você não, eu acho que você conseguiu fazer isso Sim. com branco, além de tudo. Sim. Que no Brasil eu não conheço ninguém que tenha feito vinhos brancos de guarda. Você consideraria o teu Peverella de guarda, por exemplo? Sim. Não, com certeza. Pô, a última vertical que a gente tem Peverella 2002 ainda guardado. A gente não fez ainda uma vertical total do Peverella. A gente colocou só 2002, cara. Essa mesa aqui me parece muito apropriada para esse evento. tá aí, tá feita a provocação, cara. Eu tô aberto a isso. É só tu escolher a data. Isso aí. E assim, não, o que a gente fez, assim, são os vinhos Era dos Ventos rotulados, e já com a marca Era dos Ventos e tal. Então, oficialmente, 2008, exatamente. Aí a gente tem, né, todas as safras. Mas eu acho interessante isso, justamente para falar sobre o envelhecimento do vinho brasileiro, né? É importante que vinhos macerados, né? E eu acho principalmente com a casta certa, porque isso é importante, cara. Eu já tomei vinhos macerados que não vão ter esse potencial de guarda que tem, por exemplo, a Peverella, né? Então isso é muito importante tu achar a casta certa também para elaborar esse estilo de vinho, né? O laranja que seja, ou vinho de maceração. Peraí, para o pessoal de casa talvez seja um pouco leigo, tanto de vinificação quanto de degustação, quando você fala sobre a casta certa, o que você quer dizer com certa? O que faz dela certa para envelhecer ou não? Não, primeiro, assim, obviamente são os testes, né? E a literatura, o brasileiro, assim, ó, especialmente, aí eu vou fazer uma autocrítica, tá? Porque eu não me excluo disso. A gente tem uma memória muito frágil, sabe? Assim, a gente não sabe da história do vinho do Brasil, a gente não sabe que tinham vinhos macerados lá na década de 30, 40, a gente não sabe, por exemplo... Eu não sabia disso. Pois é, até tem uma história que eu coloco aqui no meu livro, é isso, pô, foram inaugurar uma vinícola em Garibaldi com um Peverella envelhecido 3, 4 anos, sabe? Já se envelhecia, já se maturava esses vinhos, né? Então, existe, às vezes, assim, uma falta de memória, e aí eu faço uma crítica depois da entrada das multinacionais, né? Aqui no Brasil houve um certo exagero, as castas que começaram a entrar aqui para atender determinados mercados, que foram importantes também, não quero dizer que não foram importantes, né? Mas há um esquecimento sobre as outras castas, né? E o potencial
da Peverella, cara. Assim, ó, a Peverella além de ser um vinho, é um movimento de resistência para provar o que tinha historicamente aqui no Brasil. A Peverella chegou a ser a uva branca mais plantada no Brasil, né? Exatamente. Ah, é? Sim. Ah, não sabia, não tinha ideia disso. A vinífera branca mais plantada no Brasil chegou a ser a Peverella. Não tinha ideia. Mas quando isso? A largada, cara, 40, eu acho. Assim, ó, a safra tem um relatório de 1949 relativo à safra de 1948, onde diz que a Peverella foi responsável por 52% da produção de uvas brancas. Foi elaborado 1 milhão, na época, tá? 1.600.000 e alguma coisa de litros de Peverella. Até a década de 70 foi a uva branca mais plantada no Brasil. Tá? E aí, olha só, olha o absurdo. Quando a gente começa a vinificar, em 2015, só restavam 7 hectares no Eu Brasil. ia falar, porque hoje dos produtores que vão sentar aqui nessa cadeira, que plantam Peverella, eu sei de você. Cris, me corrija se eu estiver errado. Eu acho que ninguém faz Não, tem outros que Peverella. fazem. Mas Não, que vão sentar aqui nessa cadeira, Não, que vão ser... nesses 10 episódios, eu acho que ninguém faz. Não, tem outros que fazem, mas nenhum vai sentar aqui. Tá certo, mas assim, ó, eu acho que é importante, assim, a escolha da variedade é isso, sabe? Assim, pô, como é que se escolhe uma variedade? Primeiro e depois com os testes, né? Obviamente tu lê na literatura que aquela uva não servia só para fazer vinho branco, cara. Não, ele tinha um certo envelhecimento, era macerado. É importante que se diga, a colonização italiana, a colônia italiana, sempre macerou os vinhos. Vinho Aqui branco não é tem uma- nada de novidade. Exatamente. O que se fazia? Se colocava dentro das mastelas, né? E se fermentava com as cascas. Não existia, né, esse discernimento assim, não, que tem que... Ou um falso também discernimento, não sei. Tem que ficar clarinho, tem que ser... E translúcido, entendeu, cara? Até hoje você vai ali principalmente pro norte da Itália, eu acho, você pega as maiores referências de vinho, só falando aqui de Gravner, Assim. tô falando de Dário, todos os vinhos são macerados, né? Uhum. Todos os vinhos são macerados, são vinhos com acidez alta, são vinhos que têm maceração, são vinhos que são o que muita gente acha que olharia para esse vinho e diria que o vinho é laranja. Não sei se você concordaria ou não, mas Sim. Óbvio. Mas Acho que dá para concordar, né? já não. Tem gente que argumenta que não existe vinho laranja. Exatamente. Porque assim, eu fiz um argumento uma vez que tentaram me crucificar, mas não conseguiram tecnicamente falar que eu estava errado, eu falei que não existia vinho rosé. O meu argumento foi, quando é que o vinho deixa de ser rosé, ele vira tinto leve ou tinto claro? Sim. Sabe, em termos de cor. E pra mim não é diferente do laranja. Pra mim existe vinho branco, existe vinho tinto, Uhum. e existe vinho espumante, existe vinho doce, existe vinho fortificado. Mas assim, é isso, entendeu? Mas o vinho branco macerado com as cascas, ele vai desenvolver notas que se ele não tiver com as cascas, ele não desenvolve. Isso eu concordo. E portanto, do ponto de vista, eu que lido com o público, assim, para vender vinho. Cara, uma coisa é vender vinho branco, outra coisa é vender vinho laranja. Sem dúvida. Então, quem procura o vinho, para quem eu posso oferecer o vinho laranja, ou é alguém que já está mais avançado, ou tem que estar disposto a uma outra sensação. Se a pessoa chega e pede um vinho branco, eu não posso botar um branco de maceração para ela. Eu tô Quase nenhum, né? eu tô de acordo, mas o seu argumento é prático, não é. Não, evidentemente, Lógico. é filosófico. Não é lógico, ele é prático. Porque na realidade, é óbvio. É o vinho branco. Quando eu tô vinho falando. É isso. Quando eu tô conduzindo um jantar ou uma consultoria, óbvio que eu vou chamar esse vinho de laranja, Uhum. né? Pô. Mas eu acho que existe. Talvez seja só uma falta de conhecimento básico de como faz um vinho laranja ou um vinho rosé. Que as pessoas, assim, tem vários rosés por aí que você diria que é tinto, tem vários tintos que você chamaria de rosé. Por exemplo, eu acho que com laranja é isso. Assim, até a partir de que momento a maceração do branco se torna laranja? O clarete teu. Pois é. Clarete teu. falar nisso Na agora. boca, na boca ele é quase um rosé. Sim, perfeito. Na boca, serve ele a cega sem falar nada dele, a pessoa vai pensar que é um rosé um pouquinho mais encorpado. Perfeito. Não é? É isso aí. E ele é Uma cofermentação de uvas brancas e tintas, né? é um vinho tinto clarete. Clarete, é isso aí. Isso. E falando de vinificação, só porque Uhum. eu já percebi que a gente pode ficar aqui por 5 horas. Parece que é um papo que
Isso que não começou a declamar poesia. Eu tô aguardando ansiosamente, tá? Vamos deixar agora. Mas quando a gente fala de... Vou dar um passo atrás porque eu quero fazer a próxima pergunta na sequência disso. Uhum. Quando a gente fala de vinhedo, você tem o próprio Sim. vinhedo Desde 2004, desde 2004. isso aí. Qual é a sua filosofia de viticultura? Cara, ao longo do tempo eu mudei muito, Que legal. muito isso, sabe? Que bom, né? E eu posso te dizer assim que várias coisas interferiram nesse processo, né? E eu posso assim talvez balizar que teve assim esse estágio que eu fiz na Borgonha em 2007 para mim foi Onde é que foi? em Meursault, eu Ah, em fiz, né? Eu fiz assim várias vinificações porque eu fiquei numa propriedade em Meursault, mas que tinha uvas de 42 hectares de toda a Borgonha. Caramba. Então foi na propriedade do Montilly, né? Aham. De Montilly? De Montilly. Já vi você de Montilly. Pois é, e aí o Bera ainda tava vivo, né? E aí, Ficou mal, né? pô, cara, mas aí assim, eu era responsável, né? Desde a seleção das uvas até a vinificação, né? Então foi muito legal. Para mim foi um divisor de águas, assim, porque o de vinhos, divisor de vinhos. Bem melhor. Bem melhor, né, cara? Porque, cara, eu entendi, assim, algumas coisas que eu fazia uma analogia à nossa produção e que fazia total sentido, mas só faltava aquela parte ali de alguém mítico, talvez, corroborar com aquilo que eu pensava, né? Então, por exemplo, as parcelas dos vinhedos, né? Vinificar, por exemplo, Clos de Vougeot, cara, 2007. Quem tá bebendo Clos de Vougeot 2007, do Montilly, a parte de vinificação foi eu que fiz, tá, cara? Que legal. E assim, cara, eu chego lá para fazer o estágio, é a segunda ou terceira da De Montilly, né? Que tá acontecendo a safra, cara. Então, os irmãos daí, né? Eu acho que é a segunda. Eu acho que a primeira é 2006. 2006. Aí, cara, eu disse assim, poxa, não, nós vamos vinificar 42 hectares aqui, cara. Eu disse, pá, mas de onde é que vem tanta uva assim, cara? Então a gente ia na propriedade, né? Disse, não, a uva vai vir daqui, a uva vai vir daqui. Cara, é algo assim, né, que eu fiquei... Imagino. Cara, o que é a nossa produção assim, no Brasil, tirando grandes propriedades assim, né, de latifúndio, eu vou colocar, são pequenas famílias, por exemplo, Serra Gaúcha, pequenos produtores, onde tem no máximo 24 hectares, que já na Borgonha seria um latifúndio, né? Mas nós temos as colônias, nós temos pequenos produtores, né? Nós temos, pelo cadastro ali, mais de 20 mil famílias que produzem uva na Serra Gaúcha. Nossa, não sabia? Nós temos isso, sabe? Na serra, tá? Não é altura desse... A serra é gaúcha. Só na Serra. 20 mil famílias. Exatamente, 20 mil famílias dependem do setor uva e vinha Mas você tá falando de uva de mesa ou uva geral? Não, uva em geral. Geral. Tá? Então, Geral. aí entra a Isabel também, tá? Tá. É isso aí. E aí, cara, então assim, quando eu faço essa analogia, primeiro a questão antropológica, né? A questão de como aqueles vinhateiros trabalham, né? A questão da terra, pequenas propriedades, né? Pô, fiz uma analogia que era com a Serra Gaúcha, impressionante, cara, né? E aí os métodos de vinificação lembravam muito, né? Maceração aberta, né? Muita remontagem e tal, então... Cara, quando eu vi isso e vi os vinhedos lá, eu disse, cara, a gente tem que trabalhar nisso, né? A gente tem que trabalhar viticultura dessa forma. Obviamente, adequando as condições climáticas, que não dá para colocar espaldeira que tem lá na Borgonha, na Serra Gaúcha. A gente tem que trabalhar com espaldeira alta, né? Não tem como colocar o espaçamento daqueles na Borgonha, né? Então, tudo isso foi feito, né, cara, assim, ajustando essas questões, né? Mas o primeiro impacto que eu tive foi lá. Mas explica isso pro pessoal de casa. Uhum. Por que espaldeira alta? Por que não dá para plantar exatamente como se planta na Borgonha? Qual é o diferencial? Porque a gente tem aqui uma umidade muito alta, né? A gente tem um outro tipo de solo. A gente tem a gente tem que afastar, pelo menos, né? A gente chama aqui, né, a massa foliar, né? Que a gente tem do solo, pelo menos ali, cara, 1,20 m, pelo menos. Pelo menos é o que eu acho, né? Então não vai ter essa proliferação de fungos, principalmente, do que muito próximo ao solo, né? Onde a gente tem aqui, cara, é um solo assim difícil, né? Eu reconheço, é um solo difícil que nós temos, né?
mas que não faz o menor sentido a gente colocar as uvas, né, o parreiral no chão, né, cara? Que é uma coisa que já foi falado aqui também, porque é uma região que chove muito. Quando chove muito, a gente tem muita umidade. Uhum. Quando você tem um parreiral perto do chão, você tem maior concentração de umidade e, por consequência, uma maior proliferação de fungo. Mas tem isso, sabe? Assim, no final do século XIX já se plantava espaldeira na Serra Gaúcha. O Antônio Perutini, que era um cara que veio de Luca, né? Ele veio num outro. Cidade incrível. Mas ele veio não naquela imigração, né, de 1875, que vieram todos os italianos e tal, mas ele teve uma visão diferente dos outros produtores. Então, ali no final do século XIX, ele já plantava espaldeira e já fazia testes com espaldeira, né? A grande massificação, digamos assim, do parreiral latada e fechada foi em função da uva Isabel e da produção, de uma obrigação de uma grande produção dela por conta dos colonos, né? Mas já se fazia espaldeira no Rio Grande do Sul no final do século XIX, se fazia testes sobre isso, né? E foi justamente esse produtor italiano, assim, com uma visão um pouco diferente do que se tinha aqui na época, né? Não sabia. Não sabia disso, mas assim, não tinha a menor ideia, na verdade. Não, Mas eram testes, né? A nossa cultura levava todo mundo a colocar, independente da uva, independente de ser Isabel, em fazer na latada. Havia testes, ou seja, estava chegando a ideia aqui e faltava esse a abraçar a ideia, enxergar e desenvolver ela. Que isso veio depois. Exatamente. E aí, Cristian, eu acho que houve um movimento também, assim, que faltou no Brasil, sabe? De fazer com que os produtores, os colonos, tivessem uma visão um pouco além do que a produção, né? Sim. Pô, a gente pega ali produtores de Isabel que plantavam, sei lá, cara, 40 mil quilos um hectare. Então, assim, até eu coloco alguma coisa assim no meu livro e isso se tornava muito fácil conduzir nesse sistema pela produtividade, né? Uhum. E até tu não podia julgar na época, né, cara? Porque era o sustento desses produtores. Mas não existia assim. Então, a indústria se beneficiava dessa quantidade de uva, pagava pouco pro produtor, mas daí o produtor, como ganhava pouco, também produzia mais, sabe? Então, cara, era muito difícil tu fazer um sistema, assim, tentar educar esse colono, né, cara? Até eu entender assim, o produzir mais quer dizer que quanto mais vai tirar do mesmo lugar, vai ser uma uva de menor qualidade. Perfeito. É a questão do rendimento, né? A gente está falando de rendimento. Vai ter mais quantidade de uva colhida e vai ter o resultado, seja em suco, em vinho, tu vai ter um vinho de menor qualidade, porque vai estar diluído ali dentro os nutrientes que aquele quadrado tinha para entregar para a planta. A ideia, o jeito que eu explico normalmente é que se você tem um pedaço de terra, esse pedaço de terra tem X nutrientes. Se você tem 10 plantas dentro desse quadrado de terra, esse X vai ser dividido entre 10 plantas. Se você tem 100 plantas, esse X vai ser dividido entre 100 plantas. E, por consequência, todos esses nutrientes vão ser dissolvidos vezes 10. Então, a ideia do rendimento é essa. Certo? Não, correto. Claro, não. Vocês fazem vinho, eu sei, critico. Perfeito, Zé Neto. Não, é isso aí, né? Mas então, assim, historicamente tem isso, né, cara? Assim, de a gente depois, só de um determinado tempo, olhar o vinhedo de uma forma diferente, né? E foi justamente aí, eu acho que a década de 90 para 2000, a gente começou a olhar, né, para o vinhedo de uma outra forma, né? De uma forma, assim, que ela não só fazia parte, mas ela era a parte mais importante, né? Que o vinho nasce lá, né? Que o vinho nasce lá, exatamente, né? Então, hoje, assim, a Era dos Ventos, por exemplo, a gente tem 24 hectares. 24 hectares, né? É uma colônia, né? Assim, né? 24 hectares é bastante. Mas vinhedos só 5 hectares. Quando ele fala colônia, o que ele está dizendo é que foi a divisão que fizeram na época. Ah, tá. Na época se chamava colônia a terra que entregavam para quem imigrava para cá. Então chegou uma família da Itália, dos Açores, não sei o que, ganhava uma colônia em algum lugar. E aí tinha como responsabilidade ir lá e cuidar da tua tinha que desenvolver, plantar, construir casa, fazer filho, crescer família. Muito. Essa era a lógica como é que é a lógica de colonizar um lugar? Exatamente. Tu divide ele e entrega para quem está disposto a fazer isso. Isso é a colônia que ele fala. Por isso que ele fala 24 hectares é uma colônia. Colônia que ele tinha.
Agora, É o que ele tinha recebido do... Agora entendi. Nesses 24 não tem 24 de vinhedo, ele tá falando o tamanho da propriedade. Entendi. É isso aí. Então são 5 hectares nesses 24. Ah, tá. Aí, para. Tem 24 hectares de meia. Não, tem mesmo. Olha, não, que produtor pequeno é esse, né, cara? O cara vem aqui falar ainda que não quer saber de deserto verde, que produção extensiva. Pô, que show da Xuxa é esse, né, mano? Não, olha só, e olha que legal. E nesses 24 hectares a gente está fazendo um projeto de regeneração. Por isso que eu estou chegando, assim, hoje se tu me perguntar, né, o que sistema eu estou usando para viticultura, é de regeneração. Eu estou tentando, a araucária entrou em extinção agora em 2022, oficialmente, cara. É, né, uma mata de araucária, que era 40% do estado do Rio Grande do Sul, revestido de araucárias, né, cara, assim, ou bordadas de araucária, não de vinhedos, né, cara. Naquela época foi quase a extinção, cara. Então eu acho que é importante, sabe, pelo menos isso, eu tô como uma consciência, cara, foi muito legal que tu falou assim, a gente tá aqui de passagem, né. Eu não tô plantando uma araucária para ver, né, ela é exuberante, vai demorar 200 ou 300 anos. Mas, cara, tu fica pensando assim que a gente fala o vinho do Pampa, qual a gente fala muito em terroir, o que é o vinho do Pampa e o Pampa sendo degradado? É o vinho do Pampa sem Pampa, o vinho do Cerrado sem Cerrado, um vinho da Serra Gaúcha sem araucária, sabe? O que faz parte da terra? É o que constituiu ela, né? Então, a vegetação é muito importante. Agora a gente está destruindo a vegetação, cara. A gente está nomeando lugares, inclusive na Europa, né? Não é à toa que tu vê assim, tem regiões assim, tá mudança climática. Mas o que era isso para transformar aquela terra num terroir? Ela tinha uma vegetação ali, né? Então, tem tudo isso. Eu acho que a gente está entrando numa era, agora sim, além da era dos ventos, tá? Que a gente vai ter que olhar muito para a regeneração. Né? Eu estou vendo assim, Mendoza quer agora regenerar mais de 1.500 hectares de mata nativa, porque os vinhedos estão tomando conta de uma forma e se virar monocultura, a vinha não faz sentido. O que, né? Várias áreas de Mendoza, que por acaso é uma região que eu conheço bem. Sim. Só esse ano eu fui pra lá umas 5 ou 6 vezes. Uhum. Tem regiões gigantes que só se planta vinha. Ponto. São vinhedos, só uva, por extensões muito grandes. E é uma região, por exemplo, que a água, ela quase que 100% ela é oriunda do degelo dos Andes que desce. Então é uma área que, por exemplo, o pessoal sofre muito com estresse hídrico. Muito. Mas é uma área que as pessoas basicamente plantaram uva e nada mais. Eu tô falando de maneira geral. Mas aí pensa o seguinte, senhor, falando da questão ambiental, assim, o que é a devastação de um bioma. O bioma Pampa é um bioma que tem como característica pastagem. Logo Pastagem. umidade também, né? Pasto, tem que ter umidade, são gramíneas, não tem raiz pivotante, portanto não vai no fundo da terra, ele vai pegar o que está na superfície. Tem que ter umidade. Isso é o bioma Pampa. Pastagem que cresce alta, arbusto, tudo pequenininho. Que ninguém enxerga, né? Porque não dá bola, porque ali não tem nada. Aí tu chega, tira aquilo e coloca a videira nele. Que cresce. Cara, tu está, neste momento, naquele pedaço que colocou a videira, se é um pedacinho pequenininho para ser uma cultura, um pomar ali, botou o pomar, do restante vai ter, equilibra algo entre as fileiras, equilibra, ok. Agora, a grande área ali, a produção extensiva da videira ali, a plantação extensiva da videira, ela vai gerar ali, ela termina com aquele bioma, ela vai gerar ali uma outra coisa. Vai ser uma outra coisa. O bioma Pampa que estava lá desapareceu. Tanto que o debate sobre como é que preserva o bioma Pampa, ou deixando parado, ou a melhor forma, que se faça com gramínea. Tu poda a gramínea cresce. Como é que poda a gramínea? Criação extensiva. De gado, de ovelha, do que for. Com manejo, ele vai comendo, vai crescer pasto de novo. Está preservando o bioma. É uma grande área para produzir pouco. Pois é, mas quer preservar o bioma? Exatamente. Está usando ainda toda a área, cara. Então, o movimento de implantar a grande área de monocultura, seja de uva, seja de arroz, seja de soja, seja o que for, é o movimento da Revolução Verde, mas que
leva só para um caminho. Exatamente. É uma questão de tempo. Durante algum tempo vai se extrair dali um pouco. Depois termina o que tem para extrair e vai ter que fazer outra coisa. E é o que está acontecendo em todos os lugares que tem uma extração longa, contínua, dessa maneira. Inclusive 2 ou 3 safras por ano, né? O que é quase inconcebível. Não, cara, puxa vida, É o imediatismo, né? É o imediatismo absoluto. Mas fala um pouco pro pessoal de casa o que você quer dizer com isso. o que eu quero dizer com... Com 2 e 3 safras. Não, mas isso é uma concepção de que eu tenho, né? É uma opinião minha, né? Não, mas Né? mas para dados científicos a gente lê livro, interessa a sua cabeça. Pois é, o que eu acho, cara, assim, agora enquanto vinhateiro, né? Eu acho, assim, exigir de uma planta que ela produza, né? Assim, acelerar ciclos, tá? Porque eu acho que a videira é um ciclo, como nós, cara, né? Nós somos... Como parto. Exatamente, cara. Não, o jeito que eu ia fazer. Sabe, cara, assim, é um ciclo, né? Agora, tu acelerar esses ciclos, né? Cara, a gente não pode fazer isso, né? É como se, né? É o que eu falo, a gente tem que transformar, não. Cara, tu tem que passar a adolescência, o nascimento, a infância, tudo assim, né? Num ciclo muito rápido, cara. Onde não existe um crescimento, não existe, cara. Não existe cultura, né? A não ser que seja essas que tu falou ali, que tu quer fazer, né? Arroz, soja, alguma coisa assim. Mas vinho não, cara. O videira não. Inclusive, citando a Borgonha, né? Que a gente está falando muito, a Sinodi Colette, que é uma escritora, que ela disse que a uva, a videira, é o único vegetal a acessar o sabor da terra. Sabe? Só que ela precisa de tempo para fazer isso, né? Ela disse que é o único vegetal a acessar o sabor da terra. Cara, é lindo isso, né? Mas é lindo quando se respeita um ciclo todo, né, cara? Então, exigir de regiões, isso é uma opinião minha, tá? Exigir de regiões onde não é natural que se produza ali, cara, né? Através desse ciclo vivo, que é a natureza, né? Ou que o Lutzenberger também falava, né, sobre uma coisa um pouco maior da biosfera, né, cara? Eu acho que é um pouco agressivo, sabe? Esse tipo de... Cara, imagina, cara, dizer para a natureza o seguinte, a natureza te diz, não, aqui não é para colocar isso. Aí tu diz, azar, eu quero. E aí eu vou colocar. Ou seja, não faz sentido. Para qualquer um que pense numa lógica de sustentar o que a gente vive, não faz nenhum sentido querer plantar uva onde não era plantar uva. Querer plantar banana onde não era plantar banana. Não, planta o que... Não faz sentido colocar. É uma agressão, é subverter a lógica. Mas eu acho que nós deveríamos avançar para os vinhos dele. Então, E tem coisa para nos contar do vinho também. Tá? Nós estamos agora na uva, que é o mais importante. eu vou fazer a última pergunta da uva, porque é uma coisa que interessa. Quando você descreve o seu formato de agricultura como regenerativo, o que você quer dizer? O que exatamente isso significa para a Era dos Ventos? Tudo. O que eu quero dizer é que a araucária tem que voltar a conviver com a videira. A videira não é a estrela principal da propriedade. É ela que entrou ali. A vitis vinífera não é daqui. A vitis vinífera, nem a labrusca, a gente importou dos Estados Unidos. Aqui, o que é nativo daqui é a araucária, né? A nossa vegetação. Isso, então, eu acho que a videira tem que começar a aprender a conviver de novo com as espécies que são daqui, sabe? Então, a ideia na propriedade é isso, cara. Eu já plantei mais, assim, de ipê, jacarandás, araucárias. Isso é um longo trabalho, porque a propriedade, ao longo do tempo, né, ela não foi nossa, né? Mas ela foi muito degradada. A ideia agora é isso, é fazer com que a videira se inclua apenas dentro de um projeto, né, ambiental ou de árvores. Então, assim, ela tem que voltar a conviver com as espécies nativas, né? Você consegue dar algum exemplo concreto do que você está fazendo para que isso aconteça? Sim, os vinhedos da Era dos Ventos estão sendo implantados agora no meio, exatamente onde tem essas falhas, né, de vegetação. Os vinhedos estão sendo plantados aí. Não, eu estou ocupando, eu vou devastar uma área porque a inclinação é boa, porque aqui tem uma boa insolação, né? Porque é isso. Não, eu quero plantar o vinhedo, que a gente já tem, inclusive, de Peverella, no meio dessa floresta. É isso. Legal. É isso que tem que fazer, né? Então é isso que eu estou fazendo, é isso que eu pretendo
continuar fazendo. Demais. Então, depois dessa longa, extensa e profunda desse momento sobre agricultura, que eu acho super importante e me interessa, a gente podia ficar aqui para sempre. Quando a gente fala de viticultura, O quê? por favor, você conhece os vinhos melhor do que eu, você conhece o winemaking melhor que eu. É que a viticultura, de novo, a viticultura é quando a gente está produzindo a uva. E a vinicultura é pegar a uva e conduzir ao vinho. Aí, lembrando que eu acho que é interessante sempre a gente dizer, o caminho natural da uva é ela virar vinagre. O que nós fazemos para fazer vinho é, num determinado momento dessa caminhada dela, ela vira vinho, ali a gente congela o processo. Congela o processo isolando ela do oxigênio. Basicamente isso, ela para e a gente vai ter vinho. O Zanini faz isso com maestria em diferentes perfis de vinho, né? E selecionando sempre uvas que, claro que todas as uvas nossas são de fora daqui. Exatamente. Mas pegando algumas uvas, que são uvas dessas mais modernas, que vieram com essa modernidade das uvas mais comerciais, mas também resgatando parte dessa nossa história aqui, do que o Rio Grande tinha plantado, né? Nisso tu tem o teu carro-chefe, é a Peverella, o teu vinho mais famoso, notoriamente. Seguramente é o laranja mais famoso do Brasil. Tem o Peverella em espumante, faz Trebbiano, o Moscato. Então, eu acho que conta um pouquinho pra gente como é que se dá essa seleção tua que tu traz. Como é que tu pensa no fazer vinho? Porque até agora tu nos contou tudo de como é que tu pensa para a natureza e para plantar a uva. Isso. Plantou a uva. Por que escolhe essas variedades e como é que tu pensa em fazer o vinho que tu faz? Porque o teu vinho ele é peculiar. Ele não é um vinho branco como no protocolo geral de fazer vinho branco. Não é como eu faço os meus vinhos brancos, por exemplo. Os teus brancos têm uma decisão de fazer diferente. Certo. Não, importantíssimo, né? Eu acho que isso aí também vem um pouco do que eu falei, né? Dessa literatura de pesquisa e tal. E eu, afortunadamente, caí numa região que é lá os Caminhos de Pedra, onde essas variedades eram muito plantadas também, né? Então eu acho que deu a sorte também de já ter nesses lugares essas variedades. E muito legal, assim, como tu falou no processo de vinificação, usar a madeira, né? Eu uso em todo o processo a madeira. Desde da maceração até a guarda dos vinhos, a maturação, é o uso da madeira, né? Então, assim, o que eu faço nos vinhos e acho legal, assim, é manter essa tradição, sabe? Eu sei, vai ter gente que não gosta de madeira. Tranquilo, tudo bem, vamos ser amigos, a mesma coisa, né? Mas é um estilo de vinho que eu procurei para dar uma identidade cultural para ela. Então, era justamente assim, pô, me vem assim na cabeça, pô, como é que era um espumante lá da década de 30, 40 de Peverella? Pô, tentei ir atrás para ver como é que se fazia isso, entendeu? Como é que era um vinho Peverella feito lá, né, pela família do meu sogro, que bebia, que tanto ele falava que tomava na infância isso, né? Então, vou lá e tento reproduzir de uma forma, obviamente, né, cara? A gente está em outro tempo, tem a nossa mão, né? Porque isso mas eu acho que essa forma peculiar, ou essa identidade que eu encontrei de fazer os vinhos, eu acho que está muito mais ligado à questão cultural, né? De resgate dessas variedades. Porque como a gente estava falando, cara, como foi importante Moscato, Trebbiano e Peverella, era ali o tripé da vinificação brasileira, cara. Durante muito tempo deu sustentação. E variedades viníferas, né? O que era já raro, né? Assim, trabalhar com vinífera branca, sabe o que acontecia? Muito para corte, né? Ia para outras... não se vinificava de forma, sei lá, colocava monovarietal. Não, cara, não tinha varietal. Né? Então, o cara que tinha varietal era o cara que fazia no porão da casa, entendeu? Ele fazia do parreiralzinho dele, de Peverella. Mas ele fazia o varietal porque era a uva que ele tinha. Isso. Que ele não tinha outra. Exatamente. Não, a decisão de fazer vinho não era vou fazer um varietal. Não, era isso aí. E eu vou voltar ao Antônio Perutini, que foi esse italiano que trouxe daí a Trebbiano Toscana, né? Ele trouxe Merlot em 1893, cara. Ele fez teste... 1893.
1893. Imagina. Ele tinha 10 hectares em Caxias do Sul, onde ele trouxe 63 variedades, cara, de vinífera, só vinífera. Ele foi um cara que batalhou pelas viníferas, né, no início do século, imagina, final do século XIX, início do século XX, batalhou para ser em espaldeira, para ter viníferas, né? Aí trazem um enólogo aqui, que é o Celeste Gobato, que é formado na Universidade de Pisa, na Itália, para dar uma força também para essa filosofia, mas nada convence o produtor de que poderia substituir a Isabel. A Isabel representava, na época, 96% da produção de uva no Brasil. Sendo que até a chegada dela em 1739, 1740, por aí, não existia, né, variedades americanas, eram todas viníferas. Né, ou pela chegada dos açorianos, né? Os açorianos trouxeram Os espanhóis, isso, o Roque Gonzalez, então. E aí tinha muito vinífera. É só essa quebra da uva vinífera pela entrada da Isabel, que se tornou assim um fenômeno. A Isabel se tornou um fenômeno assim impressionante, porque não existe lugar no mundo onde uma vitis labrusca assim tomou conta assim de uma forma absurda a viticultura. Então não existia, por mais que esses movimentos, né? Teve os irmãos maristas que tentaram defender a peverela também. Lá na década, eles entraram em 1901, lá em Garibaldi, e já em 1912 ou 14 já faziam peverela. Tinha uma outra variedade mas era uma variedade tinta que não existe mais. Até não lembro, acho que eu não coloquei no livro. Mas então existia todo um movimento assim de ter vitis vinífera, né? Ou voltar a ter essa produção. Mas nada foi capaz de demover a ideia do vinho Da Isabel. do vinho comum, né? Porque aí entraram outras híbridas, né? Para se fazer o vinho comum. E aí existia uma resolução, né? Até do governo do Rio Grande do Sul, onde não se podia vender a própria Isabel com menos de 9 graus, né, de álcool. Então isso induziu a chaptalização. Aí que cresce toda a indústria de açúcar paulista, vem com tudo para cá, porque os colonos, além de fazer o vinho, tinham que chaptalizar para poder vender. Se não tivesse 9 graus GL, não podia vender, comercializar esse vinho, né? Então, além de tudo, deu um ano lá para a indústria. Não era vinho, exatamente, né? Então, e aí surge o fenômeno do vinho suave. Foi por causa disso, cara, né? O vinho nobre dessa época? Vinho nobre. Não, Não. o nobre é recente. É recente. É recente. Nobre é de agora. Aí é uma determinação, né? Porque aí tem a Nobre é classificação. Não, porque faz todo sentido ser também algo que vem oriundo. Segue nesse caminho. Exatamente. Mas só voltando assim, então o cara me traz assim, ele traz Trebbiano, traz Vernaccia, cara, ele traz assim variedades, traz a própria Merlot, Barbeira, que foi até, cara, eu acho que até a década de 80, 90, também uma das tintas, né, Bastante. plantadas aqui no Brasil. Então, mas era todo assim um movimento de resistência, assim, mas muito isolados, né, de se produzir vitis vinífera no Brasil. O grande volume de vinho ainda era de Isabel, exatamente, né? Que loucura, hein, cara? Então, e é isso, cara. Então, o resgate, então, assim, a peverela acaba sendo esse movimento de resistência porque ela está aqui há mais de 100 anos, né? Ela está aqui, só assim, para colocar historicamente, quando os imigrantes italianos chegaram em 1875, os bacelos que eles trouxeram não vingaram aqui, né? Então foi justamente esse ato que, não está produzindo os meus bacelos, e aqui os alemães tinham aqui pertinho deles a Isabel, vão começar a produzir o que tem aqui, né, cara? E aí deu aquele boom. Quem impulsionou a Isabel foi a colonização italiana mesmo. Mas foi esse ato entre a não produção desses bacelos que os italianos trouxeram nesse primeiro ciclo imigratório, até a chegada da tentativa de reintrodução das mesmas variedades por outros italianos que vieram um pouquinho depois, que foi o caso do Antônio Perutini, que veio 10 anos depois do que essa imigração, digamos assim, em massa, né, que foi em 1875. E traziam variedades, a própria Peverella, que a imigração trentina aqui é muito alta, né? Então, de variedades, do Vêneto, do Trento, e o Trebbiano toscano entrou porque ele era toscano. Entendi. Ele era de Lucca, né? Então, mas existe todo um histórico de variedades vitiviníferas, de tentativas de se colocar de novo vitis vinífera no Brasil, né?
Bom, e aí, chegando nisso, a gente vai chegando ao final do episódio, mas eu tenho que fazer 2 perguntas ainda, porque, como eu falei, isso é um episódio que deveria ser uma minissérie. Ou uma série inteira. Mas com o que a gente tem, eu obviamente fui influenciado pela conversa muitas vezes. A gente já falou sobre isso, dos vinhos que você produz. A gente tem que ver do que se trata. Eu já provei seu Peverella. Antes. Provei 2 vezes. Eu não sei qual é a safra e visto a quantidade de safras que você faz, isso é um desafio. A última vez que eu provei foi um 18, que não é isso. Não é isso. Mas pra mim é o Peverella, mas não é isso. Engraçado que ele, ao mesmo tempo que tá super intenso, super vivo, eu acho que ele é mais velho. O que é meio louco. Eu acho que é um pouco mais velho. Eu não... Tem diferença de vinificação de uma safra para outra? Ou Isso é uma boa pergunta. Porque é evidente para quem acompanha, eu bebo desde o 2008 eu bebi. Tá. Não todos os comerciais eu bebi todos eles. Bebi todos, o que faltava Era esse. que é e eles têm diferença grande entre eles. Inclusive um pouco de perfil. Isso é só a expressão da safra ou tem diferença na tua decisão do ponto de colheita, na tua decisão de qual método, de quanto tempo deixa, de alguma... Tudo vai cair justamente na safra, né? Mas não necessariamente é só por conta da safra, né? Então, assim, alguns anos que são, teoricamente, assim, mais difíceis, digamos assim, a maceração é menor. E isso influencia também depois no vinho, né? Anos mais quentes, tá? Que esse é um dos casos, tá? Ele falou que ele é mais denso e tal. A maceração é mais longa. Então, o que decide realmente é a safra, mas obviamente vai interferir no método, né? Claro. No processo, pelo tempo de maceração desses vinhos, né? Legal. É isso que... Eu não sei. A safra realmente tem dificuldade. Vou comentar aqui, então. Isso aqui não tinha como tu saber, Tá. porque ele fez aqui um grande agrado para ti, para essa temporada do podcast. Ele está fazendo aqui o lançamento nacional do Peverella 22. Olha lá. Primeira vez. Primeira vez, saúde. Pô, que momento. Obrigado aí. Se existe um jeito melhor de terminar esse episódio, eu desconheço. Não, mas eu queria te agradecer por alguns motivos. Primeiro, por aceitar o convite. Segundo, porque o Cris e o Cris foi fundamental nesse sentido. A gente foi muito cuidadoso nos 10 convidados. Puxa. E você é uma pessoa que eu já provei teu Peverella antes. E eu sei da história e da importância que você tem para o vinho no Brasil. Então é um privilégio mesmo ter uma pessoa que não só é um grande vinhateiro, mas também uma pessoa que está preocupada com questões que abrangem mais do que só o universo do vinho e abrangem um universo um pouco mais meta, no sentido de pessoas, no sentido de literatura, que é uma coisa que eu gosto muito de ler, quem me segue sabe disso. Enfim, então poder ter esse momento e pensar que a gente poderia ter ficado aqui por umas 5, 6 horas é muito gratificante no sentido de um privilégio grande e tá provando isso em primeira mão, idem. Então, bom, saúde. Tá bom. Pô, tá. Cara, queria agradecer assim a vocês dois, tá? Pela generosidade, como eu falei lá no início, né? Vinho é partilha. E nada melhor do que, eu acho, esse momento, né? De partilha, cara. Eu acho que essa é a grande palavra. Eu acho que deveria definir o homem, né? Assim, Então, obrigado, mulher, esses momentos, né? Ou a minha mulher. Valeu! Tchau.